Olá pessoal, eu sou a Loren Carneiro, é um prazer estar com vocês, hoje com o nosso primeiro episódio do Pode Superar, um projeto antigo que nasceu no meu coração e como uma honra estar aqui hoje com vocês, com uma convidada muito especial. Eu gostaria de apresentar a vocês a Gabi e vou passar para que ela apresente para vocês. Olá, muito obrigada por estar aqui, eu estou muito feliz. Foi uma amizade que surgiu assim muito do nada, mas não é do nada, na verdade Deus que colocou a gente aqui, né? E para eu me apresentar, eu me chamo Gabriela Cres. Eu tenho 27 anos, eu me intitulo como uma ex-tímida. É muito improvável eu estar aqui num podcast, já te falei isso, né? Eu estar num podcast falando, sendo vista, as câmeras aqui para mim, isso para mim nunca teria acontecido. E a minha história, ela começou desde quando eu tinha 7 anos, que eu sempre empreendi. Eu fazia pulseirinha de miçanga quando eu tinha 7 anos e eu vendia lá no prédio, lá da minha casa. E depois eu comecei a ver que eu tinha esse lado de empreendedora, mas muito abafado dentro de mim. Eu gostava de falar, eu gostava de vender, mas eu não conseguia colocar tudo isso para fora. E aí, na minha história, eu fui destravando isso aos poucos, né? E cheguei até aqui hoje. Então, me apresentando, eu sou uma ex-tímida, eu sou uma pessoa hoje muito comunicativa, eu sou uma pessoa que gosta de viver, eu gosto de movimento, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de gente, eu gosto de olhar para a pessoa e falar assim, vem aqui, vamos conversar, eu quero te conhecer, eu quero saber da tua história. E não por acaso que nós nos conhecemos, não por acaso, né? Eu sou cristã. Começou com 7 anos essa jornada, hein? Eu vou contar mais aqui. Essa mulher empreendedora. Sim. Gente, não é por acaso que a Gabi tá aqui, né? Foi realmente um encontro assim que Deus preparou. Nós temos uma amiga em comum e no meu primeiro dia no prédio, essa amiga conectou e esteve comigo no prédio e falou, eu tenho uma amiga que mora nesse mesmo prédio. Eu falei, mas que coincidência é essa? Não, você precisa... Mas não foi coincidência. Não é coincidência, tudo são as providências, né? Sim. Então, assim, por que me conectei para trazer a Gabi para cá nesse primeiro momento? Tenho certeza que muita gente que está aqui nos acompanhando tem essa dor que a Gabi viveu, que hoje é o tema principal que ela aborda, né? E vem alavancando um time de mulheres aí, trabalhando esse destravar dessa parte emocional da comunicação. Ela que já passou por as dificuldades da tímida, né? Da pessoa tímida, ela é uma ex-tímida, como ela mesma se intitulou. Eu tenho conhecimento desses processos emocionais e sei, e assim como eu aprendi lá nos meus processos, nas minhas especializações, a timidez é uma fratura emocional. Timidez não é um traço de personalidade de ninguém, e a Gabi sabe isso muito bem. Então, eu senti no meu coração que seria maravilhoso poder ter a Gabi aqui conosco. Esse tema que eu escolhi, gente, Pode Superar, ele retrata toda a jornada da minha vida. Hoje eu estou numa nova fase da minha vida. Muita gente tem perguntado, Gabi, como é que você foi parar aí? Né? E aí nós vamos compartilhar isso aqui com vocês. A Gabi veio parar aqui em Alphaville, assim como eu hoje sou moradora de Alphaville, São Paulo, e é um momento muito especial da minha vida, na minha jornada. Cheguei aqui esse mês, a Gabi já está aqui há 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Então ela já está em outra fase e eu tenho aprendido muito com ela e foi um presente de Deus na minha vida. E quando eu comecei a conhecer a história da Gabi, eu falei, uau! Que história forte. Só de eu lembrar eu arrepio. E detalhe, eu não sei tudo, tá, gente? Não sei tudo. Eu só sei por partes, algumas coisas. E quando nós começamos a aprofundar, e eu tive a ideia do podcast, eu falei, calma, não conta! Ela queria saber, mas eu falei, deixa eu dar uma segurada aqui, que você vai saber no podcast. Exatamente. E aí nós deixamos para ir descobrindo tudo aqui, porque de fato a história é muito preciosa. Eu tenho certeza que muita gente vai ser beneficiado dessa história de superação. Eu quero também aqui em alguns momentos estarei compartilhando um pouco da minha história. Para todo mundo que já me acompanha, tem algumas questões que eu venci há pouco tempo, que até então eu não falava. Como diz a minha terapeuta, quando você ainda não consegue falar da situação, ainda dói. É porque ainda dói. Então hoje eu estou numa nova fase da minha vida e consigo sentar nessa mesa e falar claramente. E eu tenho uma coisa para te falar. Você falou assim, que foi de Deus você ter entrado na minha vida e eu ter entrado na sua. E realmente foi. Por quê?
Na noite que a Ju mandou aquele vídeo, você falando assim, a Ju falou assim, olha, uma amiga nova aqui morando no seu prédio, eu tenho que te apresentar. Eu tinha ido dormir orando. Eu falei assim, me dê amizades, me coloca uma pessoa da alta performance. Olha o arrepio. Eu quero, e eu falei essa palavra, Ela me alta contou performance. isso e eu fiquei marejando ouvindo isso. Juro por Deus. Ela me contou. E aí, a hora que eu acordei, tinha aquele vídeo seu na frente do meu prédio. Eu falei assim, eu não tô acreditando. Que resposta. Deus age muito rápido. Muito. Foi muito maravilhoso. Então, realmente foi um presente de Deus, porque o ambiente, ele molda a gente. Eu falei, eu quero gente de alto impacto, de performance na minha vida. Sim, olha que coisa linda, gente. Então já receba você isso aí pra sua vida. Você precisa pedir, como diz na palavra, né? Pedir e recebereis, não é isso? Ela pediu e recebeu. E é mais rápido do que a gente imagina. Exatamente. E o meu pedido, quando eu decidi de fato vir embora pra cá, eu pedi, Deus, me conecta às pessoas certas, os lugares certos, me tira de onde não me cabe, me tira das pessoas que não vão acrescentar, me coloca nos lugares onde eu possa ser luz, onde eu possa receber a luz. Então esse tem sido o meu pedido desde o momento que eu comecei a construir essa jornada, porque a mudança, ela é uma construção, né, Gabi? A gente não muda da noite para o dia. Quando você muda o espaço físico, muda de cidade, de estado, como no meu caso, né? Mudei de estado, saí de Minas e vim para São Paulo. Na verdade, eu fui passando por toda uma transformação, eu fui superando várias questões até chegar aqui. Não é do dia para a noite. É como se você fosse construindo tijolinho por tijolinho aqui dentro de você. Isso. E aí você começa a construir de forma externa e você vai colocando uma coisa que para você parecia tão impossível, de repente você já está enxergando o horizonte capaz. Exatamente. Aí já começa a chegar os anjos na sua vida que vão colocando situações e coisas impossíveis, improváveis, começam a ser prováveis. E a história vai se construindo. Isso. Então hoje eu quero saber um pouco da sua virada. Quando a gente fala de superação, qual foi a sua maior virada? Olha, olhando para minha história, o maior ponto de superação que eu vejo hoje, né, teve vários, mas foi quando eu tinha os meus 18 anos e eu estava terminando a faculdade de Direito. E eu estava, assim, no fundo do poço da minha vida. Por quê? Eu tava vivendo de rave em rave, minha vida era em rave. Eu só andava com amizades que me levavam pra droga e bebida e cigarro, eu já tava viciada. O meu pai e minha mãe estavam se separando. Minha mãe descobriu que tinha câncer. Nossa. E aí eles se separaram e minha mãe saiu de casa pra curar o câncer. Tudo junto. Tudo junto. E eu odiava a faculdade. Eu tava terminando a faculdade, finalizando, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não quero fazer OAB, eu não quero trabalhar com isso. E eu não via que eu era uma pessoa que ia alcançar grandes lugares. Sabe quando fica tipo assim, você não vê o futuro pra uma pessoa? Eu não via nada disso pra mim. E ninguém tinha me contado que existia essa possibilidade de um grande futuro, de pensar grandes coisas. E eu não via nada disso. Eu tava literalmente no fundo do poço. Nossa. E eu lembro que eu chegava das festas no domingo, eu deitava no meu quarto sozinha e eu chorava e eu falava assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Depois de ter usado droga sexta, sábado, domingo. Depois de ter sido carregada de tanto beber, entendeu? E eu falava assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Sozinha, e todo mundo me achava a amiga mais legal, porque eu topava tudo. Eu não sabia falar não. Eu topava tudo, ia fazendo. E aí eu falei assim, eu não quero mais viver isso, chega. E aí deu a pandemia e eu falei, então agora eu vou ter que fazer alguma coisa da minha vida, vai ter que dar certo. Então enquanto eu tava ali pensando o que eu ia fazer para fugir da OAB, eu descobri cursos na FGV que tinha lançado gratuito de marketing. E eu comecei a estudar esses cursos. Eu fiz 14. Que é uma área completamente diferente da que você estava. E eu tinha começado a ler livro antes. Eu tinha começado a ler livro de autoconhecimento, que eu vi uma amiga da faculdade lendo, do estágio. Falei, o que é isso que você tá lendo, Vitória? Um livro. Eu falei, ué, por que eu não tô lendo? Aí comecei a me interessar. A hora que eu abri aquele livro, chamava Poder do Agora, já leu? Já. Já leu? Já. Maravilhoso, né? Sensacional. Perfeito. A hora que eu li, eu falei assim, tá aqui. Ninguém nunca me contou isso daqui. Como que ninguém fala sobre livro? Um livro mudou o jogo. Um livro.
E na verdade, olha só, gente. Eu não sabia que era Deus me mostrando o livro. Através do livro. Através do livro. Porque ali eu pedia, eu quero sair daqui, eu quero sair desse lugar. E aí eu vi esse livro e comecei a ler. Então eu lia um monte. Aí eu falei assim, o que eu posso fazer então? Eu vou ser referência em livros. Eu vou ser a cara da maior livraria da minha cidade. Empório Cultural. Pensei isso. Olha só. Só que tinha um problema. Isso 18 anos? 18 anos. Tinha um problema. Não tinha 18 não. Já tinha passado um pouco mais. Já tinha mais tempo. Já tinha passado uns anos. Eu tinha acho que 20, 21. Aí passou Aí eu pensei em tudo isso. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu era tímida. Não aparecia em lugar nenhum. Como que eu ia ser a cara da livraria, sendo que eu não aparecia? Aí eu falei, então agora eu vou ter que destravar. E aí eu fiz o meu primeiro vídeo nos stories. Só que pensa só, eu era amiga legal das raves, toda descolada. Aí de repente eu apareço falando assim, então, por que no Poder do Agora você aprende isso? Tipo assim, o pessoal acabou comigo. Sofreu críticas? Acharam que eu endoidei de vez, que eu tava louca da cabeça. E aí eu falei assim, eu vou continuar isso daqui. Aí eu desligava a câmera e chorava. E aí o que aconteceu? Teve pessoas que foi gostando. E aí fui crescendo. Então não vieram só críticos, vieram também pessoas para dar esse aplauso, né? Para te reconhecer, para te levar... Para não desistir. Você sentiu isso também? Senti. Daí já fica uma chave, né, para as pessoas. Que quando você tá posicionada na vida, vai ter as pessoas que não vão gostar e tá tudo bem. E vai ter as pessoas que vão gostar, né? Então você não vai conseguir agradar todo mundo, porque você tá posicionada. Como você conseguiu a força para não desistir nesse momento, Gabi? A força foi da minha dor. Da minha dor de tipo assim, sabe quando você bate na mesa e fala assim, eu não aguento mais essa vida? Chega. A dor de sair fora daquilo te colocou como força de virada, né? A dor de não me ver com valor, a dor de ninguém me valorizar, a dor de estar sempre no mesmo lugar, sempre na escassez, precisando de dinheiro. Tudo tipo assim, tudo na escassez. Falei assim, eu não quero mais viver isso. Então foi essa força. A Gabi é filha única, né, pessoal? Não tem irmãos. Não tem. E em casa os pais nem imaginavam o que ela passava, né? Eu lembro que você me contou esse detalhe, porque na hora, a primeira coisa que eu perguntei, tem irmãos? Não. Pensei, alguém viu esse cenário? Seus pais souberam? Não. Ninguém soube. Então ela viveu realmente na caverna, né? Na caverna. Você entrou na caverna. Sim. E eu tava com eles dentro de casa, só que tipo assim, eu escondia muito bem. Sabe? E às vezes meu pai e minha mãe falam assim, nossa, por que eu não fiz nada? A culpa não foi deles. Tipo assim, eles estavam fazendo a melhor parte deles, só que eu escondia muito bem essa história toda, entendeu? Porque quando eu chegava em casa, pra eles realmente estava tudo bem. O problema era quando entrava dentro do quarto, ficava sozinha. Entendi. Então a primeira virada veio aí com o livro, com a vontade... O conhecimento liberta, né? Eu gosto muito dessa frase. Sim. Essa frase é profunda e muito real. O conhecimento liberta. E eu trago muito a frase, quem não lê, não cresce. Olha só. Porque tem muitas pessoas que têm um monte de livro em casa e não lê. E não abre livro para ler. Exatamente. E o livro, ele tem ali uma mente, uma cabeça, uma te transporta para outra atmosfera diferente da sua, né? Exatamente. E te traz realidade diferente da que você tá. E foi isso que você fez. Você mudou, você buscou uma nova história para sua vida. Sim. E como é lindo a gente saber e deixar aqui essa possibilidade que todo mundo tem acesso, E né? olha só, depois de uns... Quantos meses? Uns 5 meses, eu recebi uma ligação. Quem que era? Quem era? O dono da livraria Empório Cultural, querendo saber o que eu tava fazendo no Instagram, falando de livros. Uau, porque olha ele só. Precisava posicionar a empresa. Olha só. A loja. E você com vergonha de falar. E eu tinha vergonha. Olha só. Só que o que aconteceu? Eu já tinha um projeto pronto. Eu desenhei tudo. Como ia ser o marketing da livraria, como que eu ia aparecer, como eu ia ser influencer, como que eu ia falar dos livros, como que seriam as lives que eu ia fazer. Que bacana. Você já tinha tudo, só que não tinha feito. Não, eu tinha um projeto pronto. Pronto. Só que eu ficava ali no Instagram deles, tipo assim, curtindo, comentando, aparecendo pra eles. Sendo lembrada. Sendo lembrada. Uhum. E aí ele me ligou,
E ele falou, quero saber o que é isso que você tá fazendo. Aí eu falei, vamos marcar uma reunião. Que bacana. Aí foi assim que você se lançou no digital? Foi assim que você começou? Eles me contrataram. Eu tive meu primeiro contrato no digital como a influência. Eu fui a cara da livraria por 3 anos, da livraria de Bauru. E eles têm, tipo assim, livraria em todas as cidades ali em volta. Tipo, eles são bem conhecidos. Que bacana. E eu fiquei ali no marketing. E tava na pandemia. Aí as lojas do shopping começaram a ver quem é essa moça que faz vídeo pra livraria. Eu quero ela também. Então eu comecei a ser a cara de loja, comecei a ser a cara de cabeleireiro, de centro de unha estética. vendo e passando mundo. pro outro. Isso. O que você produzia para um já despertava o desejo no outro. Aí eu fiquei trabalho bem feito, ele, né, Isso. vai sendo espalhado por si só. Isso. Aí eu fui ficando conhecida porque eu colocava a cara. E olha que nós estamos falando da tímida. Da tímida. A tímida. É. A tímida ficou conhecida pela cara que ela resolveu botar na internet. Sim. Não é? Tudo muda. Mudou o jogo, né, Gabi? Mudou o jogo. Quando você aprendeu a se posicionar, o que a gente fala muito hoje, né? Em tempos atuais, a gente tem falado muito de posicionamento. Mas aí eu aproveito para trazer uma abordagem desse posicionamento para todas as áreas da nossa vida, como é fantástico. Ela se posicionou na vida pessoal, na vida profissional, ela se posicionou dentro de casa, ela se posicionou intelectualmente e espiritualmente, que ainda tem uma outra história aí, né? Da transformação espiritual, ainda vamos chegar lá, né? Mas o que mudou todo o jogo aí? O posicionamento, porque até o ato dela decidir se incomodar com a dor, como ela falou, bater a mão na mesa e falar, chega. Ela se posicionou para buscar uma leitura e começar uma nova jornada. Então, o posicionamento, que hoje ela fala muito do posicionamento digital, do posicionamento de mulheres para vencer a timidez, mas o posicionamento dessa profissional, dessa mulher maravilhosa que nós estamos falando aqui, começou lá atrás, gente. Então, posicionamento é tudo na nossa vida. É o posicionamento que eu decidi buscar na minha vida, do que me incomodava lá, há uns anos atrás, que me trouxe aqui hoje. Exatamente. Onde eu estou hoje. Como eu estou posicionada hoje como profissional, independente, instalada, morando, trabalhando, fazendo negócios, conhecendo pessoas, em Alphaville, São Paulo, saiu lá do norte de Minas, como? Porque eu decidi me posicionar. E eu tenho um evento que chama Mulher Abundante, né? E eu e a Bruna, minha sócia, a gente fala que quando você não tá posicionado, ou tá com medo, tá em cima do muro, você tá na escassez. Porque você não tá nenhum e nem outro. A abundância, né, é um lugar que você se coloca e ela transborda. Quando você tá na escassez, você tá em cima do muro. Então, ou vai, Sim, né? Até na Bíblia tem uma passagem forte sobre isso, né? Seja quente ou seja frio. Se você for morno, eu te vomitarei. Exatamente isso é forte, isso é forte. E isso a gente tem que levar pra vida. Porque não existe essa de ficar em cima do muro. É botar a cara, igual você falou, botar a cara. E você já teve algum momento de timidez na sua história? Ou não? Sempre foi assim? Posicionada? Eu tive... eu acho que podemos falar timidez, mas na verdade foi uma reclusão. Por morar em cidade pequena, há uns anos atrás, e ter aquela coisa de críticas e de olhares quando as pessoas queriam muito saber da minha vida, do meu relacionamento, e aquilo me incomodava, e eu entrei um pouco na caverna. Eu me fechei, eu lembro que eu saí do Facebook, eu saí das redes, eu queria, na minha cabeça, eu queria me blindar, e não queria ficar aos olhos vulnerável. E quando eu fui montar minha franquia, eu tô lembrando exatamente qual fase. Quando eu fui montar meu negócio próprio, na época da loja, eu fiz um contrato com uma agência para assumir essa parte das mídias, e ele falou, você vai ter que voltar. Não existe essa chance. Você quer alavancar as redes do seu negócio? Não existe um negócio sem você. O seu negócio é você é uma mulher, você representa o produto que você fala desse produto, e eu tô vendo os seus olhos brilhando, você tá com os olhos cheios de lágrimas, marejando, emocionada, falando da sua história, do seu produto. Isso tem que ser sentido pelas redes, pelo seu cliente, é isso que vai conectar, é isso que vai vender. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, mas eu saí das redes porque
eu estava muito frustrada, cidade pequena, o povo fica tudo querendo saber muito da vida da gente, e eu estava incomodada com isso. Ele falou, escolhe qual jogo você quer jogar. A partir dali, a timidez, porque, de certa forma, a timidez, como eu falei, que é uma fratura emocional, era o que estava ali me doendo. Tem uma fratura aberta ali para ser curada, porque eu estava dando poder aos outros. E você não escolhia a sua decisão de se posicionar. Eu estava moldando a minha decisão, eu estava me calando, me anulando, me apagando. Veja o poder que a nossa voz tem hoje. Quantas vidas a gente acessa, quantas mulheres a gente ajuda, quantas vidas a gente pode transformar através do nosso posicionamento e da nossa fala. Hoje eu sou palestrante, treinadora, eu viajo para vários lugares fazendo eventos. E se eu tivesse calado essa voz? Exatamente. Naquela época, eu calei essa voz. Então ali, a timidez que escolheu ficar fechada nos bastidores, não era eu. Não era. Então, essa timidez que você me pergunta me arremeteu a essa lembrança lá atrás. E graças ao negócio que precisou avançar, eu tive que voltar para a linha de frente, abrir as redes, voltei, aí eu fui me destravando, aprendendo, aí comecei a fazer muito curso na área do marketing digital para aprender a falar, fazer stories. E aí eu fui conectando com a minha essência, eu fui me identificando com o negócio, eu fui gostando, e aquilo foi me encantando, e as pessoas retribuíam, e eu via o movimento acontecendo, e aí no outro dia já tinha gente, cadê você? Eu adorei seu vídeo. Sim. Eu adoro acordar e já acordo te procurando. Cadê você? Eu quero aquela dica. E chegava na loja querendo comprar uma coisa que eu mostrei usando. E mulheres emocionadas falando que começaram a se cuidar, receberam de volta autoestima, amor próprio, porque assistiam os vídeos onde eu ensinava a se maquiar de forma prática em casa, ficar bonita e bem arrumada sem gastar muito. Eu fazia vários temas assim para conectar para todos os tipos de mulheres. Então aquilo chegava ao coração das pessoas, e quando chegava ao meu conhecimento esse feedback, eu entendia como resposta, eu falava, meu Deus, eu não posso parar. E isso te dá vida, porque quando você se cala na timidez, você vai indo pra morte. Exatamente. Porque a sua essência tá morrendo, você não nasceu pra ficar quieta. Eu falo assim, que assim, tem alunas que chegam pra mim e que elas não querem falar. Elas querem, tipo assim, elas são tímidas, elas não querem falar. Só que a maioria chega pra mim e fala assim, eu quero falar e não consigo. Essa mulher tá morrendo por dentro e tá matando outras pessoas. Por quê? Porque ela poderia abrir a boca e poderia ajudar muitas outras mulheres que estão em depressão, ansiedade, Sim. sem autoestima, sem autoconfiança. Então são muitas pessoas indo em direção à morte, que é a escassez. Sim. A abundância é a direção da vida. E não foi para isso que nós viemos nesse mundo. Não foi para ficar quieto, foi para ter o seu lugar. Deus pensou no seu cabelo, no seu braço, pensou em cada detalhe seu. E a hora quando a gente olha no espelho e fala assim, eu sou tímida, fala assim, peraí, então eu tô falando que Deus me fez errada? Então eu tô falando que a obra dele é incompleta? Entendeu? Como que é muito mais profundo? Sim, muito profundo, muito. É muito profundo. Muito. E esse despertar muda todo o jogo, né? Todo o jogo. Muda a vida. Todo esse trabalho do resgate, né? Que é o que você faz, né, Gabi? E como é lindo a gente ver histórias de pessoas que vencem isso e que usam da sua história de dor para ajudar e pegar a mão de quem passou e passa pelo que você passou, porque você sabe exatamente como é essa dor e você sabe qual o caminho para percorrer e sair dela, né? Eu trabalho isso hoje nas minhas palestras, também nas minhas mentorias, em relação a esse resgate de sair lá daquela dor da pessoa indisciplinada, que acha que tem preguiça, que não se cuida, e também uma coisa que vem muito forte, que tem cada vez mais conectado situações ao meu redor, pelo que eu passei no fim do meu relacionamento, né, do meu casamento que se encerrou no ano passado, e eu ando encontrando muitas mulheres com essa dor, com aquela dificuldade de vencer, de não acreditar nelas, achar que não dá conta, de como superar, ou mesmo a mulher que já saiu, mas que está lá no fundo do poço e acha que não dá conta, ou a mulher que quer sair, não acha solução e acaba sempre voltando atrás porque ela não se sente capaz. E é uma alavanca de dor violenta na vida da mulher. E falar disso para mim, eu vou entrar nessa aba aqui agora porque eu sei que você também tem uma história
nesse sentido, mas que nós nem entramos tanto em detalhe, porque agora eu quero saber mais detalhes, mas falar disso para mim foi um tanto quanto difícil. Primeiro, pelo que eu falei para vocês, eu levei um tempo para me curar e hoje, graças a Deus, eu consigo falar claramente disso, mas não só por isso. Porque existe no meu coração uma dificuldade de falar disso. Falar para as mulheres, você merece ser feliz, você merece continuar a sua vida, você é capaz, você não pode viver aguentando o que você não merece, sendo tratada como você não merece, relações tóxicas, relações que te diminuem, que tiram seu brilho, várias coisas, como eu vivi, que eu sei que muitas mulheres vivem. Mas falar isso para essa mulher, incentivar e dar ela como, digamos, um apoio para ela se separar é muito delicado. Por quê? Primeiro porque cada um sabe onde seu sapato aperta, onde dói seu calo. Cada um sabe sua realidade até onde pode aguentar. E segundo, uma coisa principal, eu não sou a favor do divórcio, eu não sou a favor do fim das famílias. Isso vai contra tudo que eu busquei para mim, tudo que eu levo para o meu mundo, a minha visão de mundo, a minha parte espiritual. Então, de certa forma, eu precisei enfrentar tudo que eu mais temia. E então, vencer, enxergar que não tinha outra solução, encarar essa verdade e falar, agora eu vou aprender viver com essa verdade e achar soluções, eu não sei como, mas eu vou aprender caminhando, eu vou aprender durante a jornada. Por quê? É tudo uma dor. Ou você vai escolher a dor de continuar naquele ambiente que te adoece e está te matando, ou você vai escolher a dor de sair fora e reconstruir e recomeçar. Então eu tinha que escolher. De todo jeito é uma dor. Eu tentei por quase 5 anos, eu fiquei com meu casamento em crise uns 5 anos. Não foi pouco tempo, é uma vida. Então, quando uma mulher me procura e aborda sobre isso, a primeira coisa que eu falo, quantas vezes você já tentou? Eu sei que cada um tem um tempo diferente, né? Às vezes uns têm mais força ou paciência para tentar e outros têm menos. Mas importante tente, para que a sua consciência siga tranquila no seu momento. O seu tempo é diferente do meu, é diferente do da Gabi, ok. Mas se você vier a tomar a decisão e enxergar que esse é o seu único caminho, que bom que você escolheu por você, pela sua vida que continua. Que bom que você escolheu vencer, ser feliz, ser amada. Deus ama a sua vida. Deus não ama o ministério, o casamento apenas. Deus ama você da forma que você está. Divorciada, ou separada, ou solteira, ou mãe solteira. Não importa. Deus ama a sua vida. Deus não me ama menos porque hoje sou divorciada. Não. Mas até a gente entender e aceitar essa verdade dói. Dói porque você se coloca abaixo de zero quando você pensa em separar. Acaba. Você se desvaloriza, você sofre pensando no julgamento das pessoas, você sofre dentro de casa porque você sabe que vai ser julgado até pela sua família, você sofre porque quando você tem filhos envolvidos no casamento, você sabe que a sua decisão vai trazer dor para o filho e você prefere se anular do que ver um filho sofrer. É muito sofrimento. Então, a mulher que decide levantar e separar e seguir a vida, toda vez eu tenho uma fala que eu falo assim, toda vez que eu vejo uma mulher tomando a decisão de uma separação, a única coisa que eu faço, eu olho para aquela mulher e falo, essa mulher já tentou pra caramba. Essa mulher já tentou muito. Uma mulher não separa do nada. Uma mulher não desiste de um casamento do nada. E não foi do nada que eu desisti do meu. Eu não desisti, eu tentei até onde eu dei conta. Na verdade, eu tentei além do que eu dei conta. Eu vivi muitos anos sozinha, na relação abandonada, doendo, sofrendo, fazendo de conta que estava tudo bem. Não era fingindo para a sociedade, não. É porque é uma alavanca de força para nós. Porque você sai ali fora, você quer ter força para você continuar a viver. Então, eu busquei coisas para dar conta de seguir. Sim. E aí eu quero saber sobre a sua história, como foi nesse sentido, porque para mim, o que me ajudou a seguir, quando eu paro hoje, eu penso, meu Deus, 5 anos de crise no casamento, como é que eu dei conta? Se eu olhasse para trás, eu jamais imaginava. Sim. Mas o que eu fiz? Eu busquei meios para me ajudar emocionalmente. Igual quando você falou do livro. Né? Porque a mulher, ela vai se preparando para ir tomar uma decisão. Isso, não é da noite pro dia. Tomar e tacar a decisão do nada. Ela se prepara internamente. Quando eu comecei a rota, como a Gabi foi lá e buscou um livro e leu, eu fiz isso. Eu busquei um livro, eu busquei um vídeo, eu comecei a ler, eu comecei a estudar, eu comecei a conectar com aqueles vídeos do YouTube de autoajuda.
Aí eu vi o Wendel Carvalho, fui pro Protagon, daqui Você a pouco... foi procurar soluções daqui a pouco eu vi Método CIS, fui fazer o Método CIS, do Paulo Vieira. Daqui a pouco no Método CIS eu descobri a formação em coach e eu fui fazendo especializações, cursos, engatei um giro nos últimos anos de formações e especializações sem parar. Aí hoje eu olho para trás e falo, nossa, era uma fuga, coitada. Eu estava me matando por dentro e eu entrei numa rota de fuga para eu não tomar decisão. Para eu não tomar a decisão de separar logo, para conseguir segurar a onda da barra sofrida que eu enfrentava ali nos bastidores da vida real. O que eu fiz? Eu vou me capacitar, porque ali eu estou mandando estímulos e força. Então eu vou entendendo que eu estou me fortalecendo para salvar esse casamento ou para me salvar. E foi se reconectando com a sua identidade. Exatamente. Porque um relacionamento, dependendo de como ele é, a gente deixa a identidade de lado, que foi o que aconteceu comigo. Isso. Sabe como eu tive total reação disso, que eu tomei um susto quando eu percebi? Isso é muito sério. Quando você passa a não receber, você cansa tanto de fazer, você vai se vendo na relação sozinha, por exemplo. Nos mínimos detalhes de um casal. De agradar, de uma surpresa de amor, de uma data, de marcar uma viagem, de fazer mimos, agrados. Que antes fazia sentido e quando você passa a fazer e já a outra pessoa não tá nem aí, só você tá fazendo, só você faz questão e o outro tá sempre te deixando sozinho, te anulando e você começa a se enxergar vivendo sozinha, aí você começa a pensar, pô, não vou fazer mais não. Ele não faz, eu também não vou fazer mais. Agora eu também não vou fazer mais, porque ele não faz pra mim, não vou fazer pra ele. Aí você entra numa rota de dar o troco. Porque se só você faz, você vai cansar. Aí quando você para de fazer, aí morre de vez. Porque se o outro já não estava fazendo questão nenhuma, não estava nem aí pra você cansou de fazer sozinha, aí você parou. Quando você parou, então morreu. Aí, na hora que cai a ficha, você pensa, eu não sou essa mulher. Aí foi a hora que eu comecei a cair essa ficha. Eu não sou essa mulher amarga, essa mulher triste, essa mulher que não faz surpresas de amor, essa mulher que não tem prazer em marcar viagens, em datas, em comemorar datas do casal, em presentear. Por que eu me tornei essa mulher? Porque do outro lado, não tinha. Eu não recebia, ele deixou morrer, ele não fazia questão nenhuma mais, e eu fui ficando igual a ele, mas eu não quero ser igual a ele, eu quero ser quem eu sou. E se perto dele eu não posso ser quem eu verdadeiramente sou, opa, tá errado. Eu quero minha identidade de volta. Aí foi a hora que eu comecei a assustar. Aí nas especializações, lá no autoconhecimento, aprofundando nas ferramentas, eu entendi, essa não sou eu, esse não é o meu lugar. Eu quero voltar a ser a mulher cuidada, delicada, amada, zelada, que eu fui virando um trator. Eu não quero ser essa mulher, esse trator que resolve tudo e que tá dando conta de tudo. Quem nunca? Eu não quero. Não é verdade, Já Gabi? vivi isso. Meu Deus. Sim. E a gente assusta quando vê. Não é? Você passou por isso? Eu passei essa de virar um trator e ter que dar conta de tudo e achar que eu tinha que viver como se fosse um homem para poder dar conta das minhas coisas. Mas na verdade tipo assim, era falta da identidade, era falta de merecimento, era falta de valor e tentar ocupar espaços que não são meus. Eu tenho que ocupar o meu espaço, né? Então eu vivi muito isso no relacionamento, depois que eu saí do relacionamento. Mas eu não fui casada, eu tive um relacionamento, meu primeiro namoro com 15 anos. E aí o que aconteceu? A minha identidade foi toda baseada nele, na vida dele. Então, imagina, com 15 anos eu tô formando quem eu sou ali, de me posicionando mesmo, né? Então, dos 15 até os 20 mais ou menos, eu tô entendendo de verdade quem eu sou ali. E aí eu construí toda a minha base na vida dele. E aí quando eu não tive mais ele, que eu terminei com 19, eu falei, então eu posso morrer. Sua vida era só isso? Porque eu não tinha ele, minha vida era ele, entendeu? Meu Deus. E eu tive uma traição, porque ele me traiu com a minha melhor amiga. Foi um triângulo amoroso que eu não sabia que estava acontecendo. Olha isso, gente. Foi um triângulo amoroso que eu não sabia que estava acontecendo. E já acontecia há muito tempo. Acho que posso dizer que há anos. Só que eu não tinha identidade. Eu percebia sinais, porque a gente percebe. Só que eu não queria ver, porque se eu tirasse ele da minha vida, eu não seria ninguém.
Entendeu? Então eu fui meio que aceitando Não queria e enxergar. aceitando qualquer coisa e vivendo aquilo. Então acabou todo o meu valor, toda a minha identidade, acabou tudo ali na hora que terminou o relacionamento. Eu lembro do dia que o meu amigo me contou, falou assim: olha, fulana está, você sabe o que tá acontecendo? A fulana tá com ele. Eu falei, eu já sabia, porque eu já sentia, eu sou muito intuitiva. Eu já sentia, mas aí ali eu falei, pronto, morreu. Eu lembro que eu deitei assim no sofá e eu falei, minha vida acabou. Porque Você só confirmou. era muito dolorido ver tudo isso e saber tudo isso. E tipo assim, claro que eu tinha meus erros, né? De também não ser a pessoa que eu queria ser ali no relacionamento, mas eu não posso negar o que veio pra mim e não foi uma coisa boa. E aí eu sofri muito. E ali foi quando eu peguei e me fechei. E aí eu comecei a virar essa mulher que era trator e que tinha que fazer tudo sozinha e que eu me fechei pra dor, na verdade. Depois eu tive que ir atrás de saber quem a Gabi era de verdade. E nesse processo foi maravilhoso, porque eu me descobri, eu me conheci ali. Fora que você mergulhou Eu e tive que entrou com mergulhar. autoconhecimento. Exatamente. E você percebe, você passou pela conclusão de uma coisa que eu vivi ano passado, depois que eu definitivamente tomei coragem e assumi a decisão do divórcio. A dor, o deserto, precisa ser encarado. Antes, eu tinha essa coisa de, não tenho tempo para ficar sofrendo, não. Vambora. Eu tive Pau na isso, máquina. uhum. Aí você só quer acelerar, você não quer parar para olhar para a dor, porque nós somos muito objetivas, principalmente as pessoas que são dinâmicas igual nós duas. Uhum. Mas existem certas feridas que, se você não parar para curar, ela vai te cobrar ali na frente. E quando eu me dei conta disso, foi ano passado, a hora que eu parei e falei, agora eu vou ter que afundar nesse deserto, entrar e curar essa ferida. Porque eu definitivamente enxerguei isso, como eu antes não enxergava. Não adianta eu correr dessa dor, eu preciso enfrentar, viver cada gota desse sangue, cada gota dessa dor, para então eu ir me reconstruindo, me respeitando no meu tempo. E as pessoas não estão acostumadas a ver a gente sofrer. Né? Quem convive com a gente, as pessoas assustam, porque você é muito dinâmica, você sempre tá tudo bem, como você falou. As pessoas te achavam sempre a mais legal, aquela boa amiga, feliz, alegre, que topava tudo, mas a hora que você voltava para dentro de casa, é você que sabe da sua dor. Uhum. Então, esse lugar de dor, ele é pesado. E quem entra no deserto, não tem como eu falar assim, ó, Lauren, passa aí pra mim, no meu deserto. Não tem como delegar isso. Então a gente tem que ser autorresponsável também de enfrentar os nossos desertos. Então, quando a gente se torna consciente, né, faz mentoria de alta performance, mentoria de posicionamento, a gente se torna consciente de, tipo assim, das coisas que você tá passando no momento. Eu sei quando eu estou vivendo um deserto. E aí, quando eu tenho ferramenta certa, eu olho e falo assim, tudo bem, agora é o deserto, bora lá, manda aí, Deus. Vamos ver o que eu tenho que resolver aqui. Que você já se conhece. Aí bota no caderno, escreve, faz exercício de afirmação, assiste podcast. Isso, você vai mapeando cada tipo de sentimento, você já conhece, já conecta, você permite ou não permite. Exatamente. Por isso que o autoconhecimento é uma chave poderosa. Liberta. Liberta de verdade. Então, tô no deserto, beleza. Esses dias eu até falei pro meu pai, eu falei assim, eu tava num deserto, não sei o que eu falei, se era um deserto emocional ou financeiro que eu tinha falado pra ele. Aí ele deu risada, porque ele não entendeu essa expressão deserto financeiro, essa coisa de tempo, sabe? A gente sabe que vai ser um tempo, depois vai passar, e depois vem com outro novo tempo da nossa vida. Ele deu risada porque ele não entende. Então uma pessoa talvez esteja assistindo a gente, acha que você merece viver uma vida de deserto. Minha filha, você não merece, você merece passar pelo deserto e superar isso. O deserto é lugar de passagem. Exatamente. Apenas passagem. Foi uma coisa que eu aprendi na minha vida também. Ninguém quer passar, né? Ninguém quer. Se puder pular dessa casa do jogo, né? Mas ainda que a gente não queira passar, existem coisas que você vai acessar que você só conseguirá acessar se você passar por esse deserto. Exatamente. E aqui
Estamos aqui O nome concretizando O nome do exatamente. podcast, Deserto é Lugar de Passagem. Olha aí. Já tem a ver. Isso, já gostei, aí, ó. Já apareceu a delimitação do tema que a gente estava pensando aí, ó. Já achamos uma ideia maravilhosa. Porque essa passagem é sensacional, tanto para a vida dela quanto para a minha. E como é fantástico a gente estar aqui levantando duas realidades diferentes, em tempos diferentes. A Gabi é bem mais nova que eu, tem uma jornada de vida diferente da minha, com histórias diferentes, eu com as minhas dores, ela com a dela, mas olha como tudo se conecta. A superação, né? A resiliência, o poder da gente não deixar de acreditar em nós mesmos. E quando você está no deserto, parece um lugar obscuro que não vai ter fim. Só que depois que você aprende a se conhecer, como ela falou, o autoconhecimento é poderoso, porque agora não mais. Agora eu posso passar pela dor, é diferente. Eu sei que eu estou na escuridão hoje, mas vai clarear. Tá na dor, mas vai vir a alegria. E tá tudo bem. Parece óbvio, gente, mas não é. Existem tempos da vida da gente que a gente desespera. Antigamente eu desesperava. Se eu pensasse lá atrás, eu ia passar tudo que eu passei nos últimos tempos, eu falava, Deus querido! Eu vi agora, porque eu lembrei da ansiedade lá do Divertidamente. Eu era a própria ansiedade. Daquele jeitinho lá, louquinha. Porque a hora que acontecia alguma coisa, já acionava ela em mim. Já ficava... Você assistia os filmes? Assistia ele. Aí já acionava ela em mim, dava pane no sistema. Vixe, aí eu entrava em pane, não sabia como sair disso. Aí perde o jogo, controle. Aham. E eu saio encantada daquele filme que eu falo, olha só, como nós somos uma base, uma mesa de comando, né? E a gente é que bagunça o jogo. Então, aquilo ali é uma ilustração maravilhosa. E aí, quando a gente aprende a conhecer esses comandos, você para e pensa, peraí, eu vou dar esse poder para essa pessoa fazer isso comigo? Eu vou dar esse poder para essa emoção? Nas minhas palestras, nos meus eventos, eu costumo muito falar, você sai de casa de boa, fez sua oração, falou que vai começar o dia lindo, deseja bom dia para todo mundo. Na hora que você tá no trânsito, na primeira fechada, você tá xingando os outros, já perdeu o jogo. Então você vai ficar deixando qualquer tipo de emoção entrar no seu comando, aí você chega no trabalho estressado, aí você já começou o dia, já perdeu o jogo. Uma coisa que eu faço muito, tenho feito ultimamente, tem algumas coisas no dia a dia, no trabalho, que me tiram do sério. Sabe quando você abre o WhatsApp, você já fica irritada? E já dá aquele negócio assim? Isso acontecia muito. E aí eu fui identificando, né, que estava aparecendo muitas vezes. E sempre estava repetindo o ciclo. Aí eu parei e falei assim, chega, acabou esse ciclo. Eu vou agir diferente. Eu vou respirar, eu vou treinar, eu vou fazer as minhas coisas. E a hora que eu sentar, eu vou resolver isso, porque a pessoa pode errar. Eu posso ensinar ela a fazer o certo, ela pode errar, ela tem o jeito dela. E eu vou, que é a moça que trabalha comigo, né? Eu vou ensinar ela a fazer certinho e não vou ficar irritada. E tá tudo certo. Mudou. Eu não preciso mais ficar irritada. E quem mudou? Você. Eu mudei. Eu mudei. E aí a situação mudou. Tudo mudou. Às vezes a gente sofre muito porque a gente atribui as coisas e situações e pessoas a culpa e na verdade quem está no comando do jogo somos nós. Exatamente. Mas enquanto a gente não traz a autorresponsabilidade para a nossa vida, a gente vai perder o jogo. Porque quando você aprende o poder da autorresponsabilidade, você vai trazendo essa verdade nua e crua. Nunca é sobre os outros, é sobre nós. Às vezes a gente fica estressado, reclamando que tem muita mensagem para responder o tempo todo, que tem gente chamando. Mas quem comanda? Eu estou fazendo uma coisa importante agora, eu estou no meu treino, eu estou alimentando, eu estou no meu almoço, eu estou no meu café da manhã, no meu momento de oração, que saco, fulano fica me chamando toda hora. Pera aí, quem manda nesse jogo? E quem pediu para ter pessoas chamando de hora? Eu construí isso. Outro dia eu vi uma frase assim, se você está a chuva, acenda passar pela lama. Joel Jorge fala isso, eu adoro essa passagem, falo, aí eu lembro. Nossa, eu vejo tanto a chuva, deixar cortar a lama. Que bem, quando eu faço evento, faz fila de gente pra tirar foto depois. Às vezes tem uma hora nos eventos presenciais. E aí a gente cansa, né? Porque a gente já fez o evento inteiro. E depois tá no final. E até dói, né? Os sorrisos. Aí, tipo assim, não dá pra reclamar, porque eu pedi isso. E eu sei que vai aumentar cada vez mais, né? Então hoje eu faço um evento pra 50, 60 mulheres.
O próximo agora, que vai ser em agosto, vai dobrar o número de bonecos. Já vão para 130. Ai, que lindo. E eu vou ficar ali, na fila, para poder sorrir, porque eu pedi isso. Exatamente. Né? E essa é a grande beleza da vida, né? A gente sonha com as coisas, mas a gente precisa ter um equilíbrio de lembrar, assim, como diz assim, eu lembro quando eu orava pelas coisas que eu vivo hoje. E não deixar perder esses pequenos detalhes, né? Porque a beleza dos detalhes, das coisas simples, que às vezes parece uma coincidência, parece uma coisa, tudo ali tem a mão de Deus, ou agir, uma pessoa que intercede, uma palavra, uma mensagem, às vezes até de forma indireta, uma pessoa que passou para ajudar, uma solução que apareceu. E eu peço muito a Deus assim, que não deixe a gente perder essa beleza de receber essa preciosidade que existe nos detalhes, não é? Exato. Você faz esses movimentos, assim como eu faço nos meus eventos, você sabe o quanto é trabalhoso a dinâmica de levantar um evento, de montar coisas, de falar. Quando as pessoas chegam ali, elas têm ideia, tudo que já aconteceu. Tudo que passou, todas Nossa, as desafios. tanta coisa que deu errado até dar certo. Vamos falar um pouco do desafio de vir morar aí na família? Vamos. Começa você, contando dessa superação. Então, gente, meu Deus, eu pisei o pé em Alphaville e foi o primeiro destino que eu vi depois da decisão do divórcio. Primeiro lugar da viagem. Eu não sabia nem para que lado ficava Alphaville, eu só sabia que eu queria vir. Através do Pablo Marçal, eu fazia o curso dele, e aí, através do curso dele, eu olhei a agenda, era com a Ana Luquini, inclusive, que eu passei a acompanhar a Ana Luquini, porque ela fala muito disso, da sensibilidade, a doçura da filha, a feminilidade, que era o que eu queria resgatar. Porque quando eu terminei o casamento, eu estava nessa situação, completamente masculina, dura, viril, cheia de pesos, e eu queria me livrar daquilo. E aí eu comecei a acompanhar a Ana Luquini, porque ela trabalha isso. E aí eu entrei nessas lives, nessas dimensões dela, e ela tinha uma agenda com o Pablo Marçal, que eu adoro. E aí, no primeiro feriado, após decisão do divórcio, eu falei, é pra lá que eu vou. Não vou ficar em casa chorando, sozinha, não vou. Comprei a passagem, sabia nem como que eu ia chegar aqui, sabia nem pra que lado. Eu falei, só sei que eu vou pegar o voo pra São Paulo, e chegar em São Paulo eu me viro. Quando eu desci em Guarulhos, eu peguei o Uber e falei, me leva pra Alphaville. Amiga, eu nunca tinha vindo aqui. Fui pro evento sozinha, andava sozinha, tudo pra mim era novo, me hospedei sozinha. No evento eu comecei, oi fulana, oi, conhecendo pessoas. Aí eu já conheci gente que eu fui embora em contato, chegou lá na rede social, continuei olhando a rota com as pessoas que comunicavam com as mesmas coisas que eu estava buscando. Comecei a conversar com a mulher que ia fazer evento aqui no dia seguinte, fechei negócio com ela, fui convidada para palestrar no evento dela, 30 dias depois estava eu palestrando em Alphaville. Uau! E aí eu conversei para estar em Alphaville. Nesse evento eu já conheci o Bruno, que é um amigo maravilhoso, como um anjo da minha vida, que através do Bruno já me conectei com outras pessoas, conheci outras mulheres e outros movimentos que já me convidaram para outras palestras, e assim foi. Aí quando eu voltei para palestrar na segunda vez, eu já conheci outra mulher que me convidou, e assim foi. E aí esse ano eu comecei a vir para cá até 2 vezes ao mês. E aí eu comecei a falar com a minha filha. Filha, as coisas estão acontecendo para mim, mais para lá. Tudo tá me puxando para lá, comunicava tudo mais para cá do que para Minas. Eu fazia mais negócios aqui, eu tinha mais oportunidades aqui, como se o meu trabalho tivesse mais valor aqui do que lá. E para mim era o improvável. Pensa, para mim, aos meus olhos, aonde eu imaginava que o campo ia se abrir, os meus negócios iam se abrir, que oportunidades eu seria capaz de conquistar. E São Paulo era um mundo tão distante para mim. Pensa, numa fase de vida onde eu estava lá no deserto. No deserto, você para de chegar valor em você mesmo. Você nem sabe mais qual é o seu valor diante da dor. E eu falo que tudo isso veio como respostas no momento de maior dor da minha vida, passando um deserto pessoal, com o coração sangrando, no meio de muito desafio. Eu estava aqui subindo em palcos, falando com pessoas, conectando, abrindo portas. Se a porta não abria, eu arrombava. Eu vou chegar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E foi na raça, mas eu entendo com muita clareza os sinais, a delicadeza de cada pessoa, como uma peça do quebra-cabeça que foi se encaixando dia a dia. Até nos últimos 2 meses eu falei, não tem mais dúvida, meu lugar é aqui. E aí eu falei com a minha filha, e aí meu coração doeu para tomar essa decisão por ela, porque eu já sabia que ela não queria vir mais. A minha filha é uma moça, está com 18 anos, está construindo a história dela lá
né? Já com a história da faculdade que ela quer começar a estudar lá, já está se preparando, enfim. Preciso também me posicionar e respeitar esse espaço dela. A jornada dela é lá, ela quer continuar lá por enquanto, então tudo bem. A minha jornada é outra. Eu preciso encarar essa força, essa alavanca de força também desse lado, porque eu sempre fui muito apegada a ela. Mas o autoconhecimento também me trouxe essa liberdade de entender o papel de mãe e de filha e posicionar para que ela se torne uma jovem forte, traz também essa demanda. Então nós estamos nesse momento, nos fortalecendo, ela lá e eu aqui. Então foi uma superação também, fechar, né? Só Foi uma superação profissional, uma superação no papel de mãe, de filha também, porque agora eu estou um pouco mais longe dos meus pais, porque quando eu estou mais perto, de uma forma ou de outra, a gente sempre ajuda. Mas é bom saber que eles estão torcendo por mim, que eles apoiaram a minha decisão. Mas faço questão de abrir um parêntese. Eles não têm total noção de como, do que e como é a minha vida aqui. E tá tudo bem, porque eu aprendi que o outro nunca vai sonhar com os seus olhos. Se o sonho é seu, é você que tem que construir, é você que tem que lutar, passar as dores, as vitórias, as lutas. Sim. É você que sabe o peso dele. Não espere ser aplaudido ou apoiado por outros. Afinal de contas, é o seu sonho. Se o sonho é seu, tá tudo bem os outros não apoiarem. É a sua história, é a sua jornada. Então vai lá e faça. Para de esperar as pessoas te aplaudirem, te empurrarem, te incentivarem. Ninguém me incentivou a estar aqui. Na minha eu posso falar, ninguém me incentivou. Mas eu estou aqui. Tem uma frase que fala assim, as pessoas, elas te amam, mas elas não amam os seus sonhos. Elas não sabem os seus sonhos. Nunca tinha escutado dessa frase. Elas te amam, mas elas não amam os seus sonhos, porque você vai voar. É forte. Você acha que o pai ou a mãe quer você longe? Não. Você acha que sua filha quer você longe? Por mais que ela ainda torcer por mim, mas não era muito mais gostoso ela estar lá acordando todo dia o cafezinho da manhã com a mãe? Com certeza. É claro. Mas a vida continua. Para eu ser uma mãe, em deixar o meu legado, de trazer orgulho para minha filha e poder oferecer para ela o que ela merece, se eu ficar lá na zona de conforto, eu vou conseguir? Não. Então, estou aqui em busca do meu sonho, de tudo que eu sou capaz, que eu sei que ela merece, que nós merecemos. Maravilhoso. E assim você também. Sim, eu também vim pra cá, também eu tive que tomar uma decisão de deixar tudo, mas a propósito era muito maior, né? Então, depois da questão dos livros, eu percebi que eu precisava me posicionar e voar de uma forma que ninguém da minha família fez. Ninguém fez isso que eu tô fazendo. E foi uma decisão muito difícil. Mas eu escolhi bancar essa decisão, vir pra cá, atrás dos meus sonhos. E hoje, com os resultados, minha família, meus pais apoiam meus sonhos. Mas é óbvio que eles queriam que eu estivesse lá, né? Mas é muito bom tá por aqui e poder encontrar pessoas maravilhosas, que é uma história assim como você. Que bom. Obrigada. Pra mim também, uma honra. E hoje você olha e fala, valeu a pena. Né? Tem muita gente que vê a gente aqui e fala, valeu a pena, valeu a pena. Tá valendo? Tá. Encarar o medo, as incertezas, porque sair de casa, encarar a independência, se virar na hora da tona. E aí, valeu a pena? Sim, cada minuto. E além de valer a pena, Deus me confirma todo dia. Fica aí onde... Ele disse assim, com essa frase, fique onde está. E eu tô obedecendo. Até tem uma tatuagem que obediência. Tô obedecendo. Se ele mandar eu ir pra outro lugar, eu vou. Isso. Uau. É sobre isso, meu povo. É sobre isso. Então, mais alguma consideração que você gostaria? Tem tantas coisas. Muitas coisas. Eu acho que nós temos até que fazer uma parte 2. Eu acho que tem que ter um especial falando mais sobre isso, mas eu quero deixar só uma mensagem que é a que eu sempre termino nas palestras e meus cursos, tudo, que é se enxerga. Se enxerga, porque a hora que você se enxergar, se olhar no espelho, se ver na frente da câmera do celular, porque não é um vídeo, é você se olhando. Tá difícil, tá doído olhar pra você? Então quer dizer que tem coisa pra olhar aí dentro. Então se enxerga, porque se você se enxergar, você vai voar no digital, seu posicionamento vai estar top. Mas você precisa olhar pra você. É isso que eu tenho pra deixar. É um reflexo da vida, né? Como um todo.
Eu estou muito feliz e muito grata por ter tido a oportunidade de conhecer a Gabi, não só para viver esse momento com ela aqui, mas como uma companheira da vida. Hoje posso chamá-la de amiga. Amiga, nós moramos no mesmo prédio, as Deucidências, e hoje já estamos treinando juntas, entrando para o desejo daquilo que ela pediu, no coração dela, ela pediu para Deus, e eu cheguei, e assim, com certeza, também ela chegou na minha vida, porque foi um pedido também. E eu sei que Deus sabe de todas as coisas, e nos trouxe esse encontro. E eu deixo para você essa dica, o que você tem pedido para a sua vida, o que você tem escolhido encarar e de fato superar, que é sobre o que nós estamos falando. O tamanho da sua dedicação, o tamanho da sua alavanca de força é que vai dizer o tamanho dos seus resultados. Então não tema, não diminua o seu valor, acredite em você. Estaremos aqui sempre com vocês, aguardem os próximos episódios, foi um prazer, agradeço a cada um de vocês que escolheram participar desse momento muito especial. Contem conosco, até a próxima. E a Gabi, mais uma vez, muito obrigada por Obrigada. Deus abençoe sua vida. Obrigada por ter aqui. Obrigada, gente. Grande abraço. Tchau.